aí, pessoal? Eu sou a Vi, sejam muito bem-vindos ao primeiro quadro Papo que Rola nas Redes. E o nosso quadro já começa de uma forma muito especial, porque ele entra em clima de Dia dos Pais. Então, o nosso convidado não poderia ser outro. Ele, que é coach, mentor e criador do projeto Pai com Pais, um podcast onde fala sobre presença, conexão da figura paterna nas famílias com jovens. Douglas Almeida. Prazer Prazer. gigantesco estar aqui com vocês e, bom, vamos lá, vamos para as perguntas. Primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, nosso primeiro programa é muito especial, então realmente muito obrigada. E eu quero começar perguntando como é que você chegou, nessa coisa com os pais, porque eu sei que você já foi jogador de futebol, né, já Sim, sim. jogou. Então como começou essa coisa com os pais? Exato, eu sou oriundo do esporte, do futebol, né, iniciei minha carreira fora do país, 7 países eu vivi. Após retornar para cá, trabalhei na gestão esportiva, mas estava me faltando algo, e eu queria fazer algo mais profundo. E aí, quando eu comecei a pensar na parte esportiva, eu falei assim: "Tem muita gente fazendo sobre esporte, aponta para cima, mostra um vídeo, eu queria que fosse algo mais internalizado". E aí Deus me deu uma tarde, eu estava sentado e ele me deu, eu comecei a escrever, 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 consegui escrever 200 tópicos, dentro deles a palestra também. E aí me veio a vontade de fazer o podcast, que se chama De Pai com Pais, ele me deu o nome, me deu palestra, me deu tópicos, me deu tudo, e a partir daí a gente começou a desenvolver esse trabalho. E para você, Douglas, qual você acha o impacto, né, a gente começando agora já a falar, né, das relações de pais e filhos, o quão importante você acha a relação entre um pai e um filho? Como você acha fundamental a presença da figura paterna na vida, não só das crianças, não só dos jovens, mas também dos adultos? Na verdade, ser pai é direcionamento, né. Ser pai é como um navio que precisa da bússola para que aquela criança ela possa crescer, se desenvolver e entender o caminho correto a ser caminhado. E aí quando você não tem essa figura paterna, esse vão fica aberto, e ela literalmente não sabe para onde ir, como proceder. E é exatamente nesse momento que você vê tamanha importância de um pai na vida de uma criança. E Douglas, você ainda acha que as pessoas, né, a sociedade em si ainda rotulam muito o papel do pai como aquele que só deve prover, trazer, né, o dinheiro, a comida. Você acha que realmente eles ainda têm na cabeça que o pai não deve participar da da criação emotiva da criança, da criação dos Pois é, filhos? é um pensamento retrógrado, né. É uma das coisas que eu luto exatamente é batendo nessa tecla aí. Uhum, Antigamente os pais, por pouco conhecimento que tinha, hoje o uhum. jovem tem mais conhecimento, o jovem tem a possibilidade de informação que chega através das redes sociais, ele pode ter uma cabeça mais ampla. Mas antigamente o pai achava que botar comida dentro de casa, arroz e feijão, era o suficiente. E a gente sabe que hoje, dias de hoje, não é dessa forma. Não só o arroz e feijão, mas também a interação, a vivência, o ir na escola, buscar na porta da escola, participar da festinha junina, entre outras coisas. Ser pai vai muito além de se alimentar, vai muito além do prover, mas sim estar presente, direcionar e dar um caminho interessante para ele. E assim, eu sei que você tem 2 filhos, né? Lindos filhos, maravilhosos filhos. E você acha que tem alguma coisa você faz alguma coisa na criação dos seus filhos que você sente que faltou na sua infância, na sua relação com seu pai, ou que você vê que falta muito nas relações entre pais e filhos? Pois é, é mais ou menos linkada à pergunta anterior, porque os pais não tinham essa clareza do que é ser pai de fato, né. Como é que eles vão dar algo que eles não receberam lá atrás? Se você não recebeu algo, fica difícil de você dar. Então, na verdade, não é nem culpar os pais, eles entenderem, nós entendermos que eles não tinham o conhecimento vasto para poder suprir total. Mas eu não tenho nem muito a reclamar, de falar a verdade. Isso nasceu dentro de mim quando eu tive o primeiro filho, que foi o Hugo, e na seguida foi a Manuela, e eu entendi que eu tinha que ser mais para eles, eu tinha que ser, não só o apoio, como a segurança, como o caminho, como o norte. Nós temos fogo, nós temos água. Fogo, ele lambe desproporcional, e a água, ele precisa sempre de um caminho, de um de uma frestinha para ele poder chegar até um determinado ponto. Então a gente precisa ser fogo, ora a gente precisa ser água, para poder encaminhar da melhor forma possível.
E como é isso no dia a dia, né? Você que fala com tantos pais, conhece tantas histórias, conhece tantas crianças assim, como você encaixa isso na própria criação dos seus filhos? E você tem alguma coisa assim que você acha que é fundamental assim na relação com seus filhos que você tem, alguma tradição, alguma coisa que assim, isso e muda muito a relação de vocês? Pois é. Aproveitando dizer para vocês, gente, que não conhece o De Pai com Pais, é um programa que cuida, na verdade, da relação melhor entre pai e filho e nos fazermos homens melhores, pais melhores, né? Entendermos que a história do outro também contribui para a nossa, que a gente possa melhorar todos os dias. E quanto à pergunta dela, eu quero dizer para você que eu menciono para eles todo o tempo, para eles nunca esquecerem que o nosso tempo de qualidade é o nosso diferencial. O momento que eu falo para minha filha, que eu até brinco com ela, falo: "Manu, o que que nós estamos fazendo agora?" Quando a gente senta na padaria para tomar um café, quando eu pego ela na escola, antes de levar para o curso de inglês, eu falo: "Vamos para onde? Para o nosso tempo de qualidade". Então eu quero te dizer que o tempo de qualidade, termos esse tempo de qualidade com eles, é o fundamental, é o fator preponderante nessa história toda. Porque quando eu estou ali sentado com eles, quando eu entendo, percebo que ouvi-los é um momento chave, porque muitas das vezes eles querem falar e não sabem como falar, jovem tem as suas dificuldades, tem as suas barreiras, tem as suas sofismas, tem os seus problemas na cabeça da juventude em si. Então, quando eu sento com ele, dou a oportunidade deles trocarem comigo num café, num bate-papo de 1 hora, que antecede uma outra atividade, você pode ter certeza que é a principal chave que os pais têm que ter com seus filhos. Eu acho isso muito interessante, né, porque realmente eu como jovem, assim, né, eu vejo o quanto é importante a comunicação com os pais e o quanto, assim, que às vezes existe coisas que a gente nem tá ali, mas numa conversa, no dia a dia, a gente acaba falando um problema, né, dividindo o problema, e assim, eu acho fundamental a comunicação com os pais. Então, se você pudesse falar hoje para um pai que está nos assistindo que, por mais que ele seja presente e ele se sente afastado do filho, o que que ele precisa fazer? Como ele poderia começar para ter essa proximidade com o filho, para ter essa relação? Há pouco tempos atrás, eu fiz uma gravação no centro de Niterói, e aí nós abordamos alguns jovens, e dentro desse desenvolver aí, um dos jovens se destacou e disse para mim o seguinte: "Ah, eu falo com meu pai, mas eu não tenho tanta proximidade". E eu perguntei ele por quê, ele não soube nem explicar direito exatamente o que de fato ele tinha com o pai, e eu falei para ele: "Que tal darmos o primeiro passo? Uhum. Que tal você dar esse primeiro passo em direção a ele e fazer ele entender que você já é um homem, né, e pode já começar a desenvolver esse tipo de pensamento?". Eu digo mesmo para os pais. Uhum. Ainda que o pai entenda que ele foi falho, que ele teve uma brecha muito grande, uma lacuna muito grande que ele deixou lá atrás, ainda é tempo de desenvolvermos tal coisa. E aí ele pode muito bem, através de um convite, de um café, de um suco, de um açaí, de uma pizza, startar isso, recomeçar essa caminhada, porque ainda há tempo, ele não morreu ainda, o filho não morreu ainda. Então é tempo de se aproximar realmente, de dizer: "Meu filho, olho no olho para você, eu fui falho, só que eu não quero ser a partir de agora, quero ser um novo pai, uma nova criatura, uma nova figura, e eu estou aqui te convidando para estar próximo, né, e nós podermos juntos desenvolver um convívio agradável a partir de então". E com os pais, assim, né, que cresceram longe dos filhos, assim, ou que tiveram um relacionamento, tiveram um primeiro filho, só que o relacionamento acabou não dando certo e ele acabou encontrando outra pessoa, tendo outra família e se manteve afastado do primeiro filho. Que você acha que é a mesma coisa? O mesmo Eu conselho? acho que, por eles não ter essa clareza, esse entendimento de vida, eles não sabem que eles perderam, na verdade, uma preciosidade. Eles perderam a oportunidade de vivenciar algo mágico, que é ser pai. Algo que nenhum momento da vida dele, com qualquer ascensão financeira, profissional, eles não vão ter a ideia do que é vivenciar o início da vida de um filho. Poder estar do lado, poder ir nas festinhas, poder ver ele crescer, a primeira namorada, o primeiro namorado, poder dar um norte e falar: "Meu filho, é assim, 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 assado". Então, o pai que não teve essa oportunidade lá atrás de vivenciar esse tipo de momento com seu filho, ele também será um pai vazio, não só o filho. O filho terá essa lacuna que vai ser difícil de compor,
mas ele também vai ter aquela lacuna que ele vai levar para o resto da vida dele e entender que ele foi falho, não vivenciou o que ele tinha de mais precioso nessa vida, e ele tem a oportunidade de voltar atrás, retornar, ser humilde, dar o primeiro passo e falar: meu filho, vamos iniciar isso aqui novamente? Falhei, mas vamos começar? Sim, concordo totalmente com você. E agora é porque antes, né, de se tornarem pais, os homens, são crianças, são meninos. Então, que conselho você daria para os meninos hoje, para os jovens, né, para os jovens meninos que ou um dia se tornarão pai ou estão para se tornar pai, né, a namorada, a esposa estão grávida. O que você diria para eles assim, com pensamento? Você acha que seria fundamental eles já terem, eles já crescerem com isso? Para que no futuro eles tenham uma relação com os filhos. Sejam fraternos, sejam sensatos, sejam humanizados, e o que supostamente você não teve, passe a doar para o seu filho. Olhe ele como se fosse você. E entenda, se coloque no lugar dele, na cadeirinha dele, e entenda que as dores que você teve, supostamente, aquela lacunazinha que ficou aberta, que você transborde para o teu filho e faça totalmente diferente. Vá na contramão, faça o diferencial, vá na escola, busque na escola, vai na festinha de ciência, na festinha junina, faça ele presente, diga para ele e deixe ele entender a importância que ele tem na sua vida. É exatamente isso. Fazendo isso, você vai estar assim, ó, arrebentando com o seu filho, na vida com o seu filho, no cuidado com o seu filho, no vivenciar com o seu filho. Assim, a gente falou que o quanto a figura paterna impacta na vida dos jovens e das crianças, mas o quanto você acha que os pais impactam na vida dos adultos, né? Ou a falta do pai, ou a presença do pai impacta na vida adulta, ou no que aquela criança venha a ser no futuro? Eu tenho alguns relatos que falam a respeito de, quando eu pergunto, eu falo: tá bom, e aí você passou todo esse tempo com seu pai, sem seu pai, e como é que foi? Existiu um momento que você sentiu falta? 99,9% me diz que sim. E aí uma foi com 15 anos: "Ah, nos meus 15 anos eu queria que ele estivesse presente. Ah, no momento X eu queria que ele estivesse presente e ele não estava. Ah, eu tive muita insegurança e meu pai não esteve". Então os pais têm que entender que é nosso dever, não é só colocar no mundo, não só prover, mas além de ser o norte, de ser a bússola para eles, nós precisamos entender que a importância do pai vai muito além do âmbito de casa, familiar, do convívio ali. Ele não só norteia, como ele apoia, como ele é a estrutura, assim como esse prédio aqui que está à nossa frente, precisa da base estrutural, a fundação. Então, você cria primeiro a raiz e depois você sobe o prédio. É exatamente nesse momento que eles crescem, as crianças crescem e precisa desse apoio, dessa firmeza do pai. Essa é a função do pai: apoiar, ser alicerce e poder dar segurança para essa caminhada. E você tem muitos projetos, né, como o Pai com Pais. Você acha que quais ideias, assim, você acha que ajudariam a começar a educar os jovens, né, os jovens meninos, para que eles cresçam já tendo uma ideia? Como que você acha que melhorar? Porque hoje no Brasil existe muitas crianças que crescem sem pais, que crescem sem a figura paterna. Então, quais projetos você acha que seriam interessantes, assim, né? Você acha que seria interessante já começar a ensinar sobre a presença paterna na infância e na adolescência? Falar sobre isso? Eu posso dizer que onde é que está a dor é onde está a falta. Se você tem alguma dor, ali existe uma falta. Então você olha para si próprio, para dentro de você e fala: onde é que eu sinto dor? Onde dói? É ali que você vai atingir. Se é ali que dói, ali existe a necessidade, ali existe uma falta. É exatamente o momento que esse jovem, ele vai poder entender dentro dele, muitos deles, inclusive, vai buscar uma faculdade de psicologia, por exemplo, para poder tentar se entender. Mas quando ele, na verdade, ele vai tentar se entender, ele de fato, ele está querendo saber assim: gente, onde é que eu tô? Qual é o meu caminho? Para onde eu vou? Né? E é nesse momento que ele pode entrar, olhar para dentro dele e falar: isso me falta, isso me faz dor, isso eu sinto dor. E aí você consegue extrair o melhor para que você possa, mais ali na frente, daqui a pouco, com você com 17, 18, 19, 20, 22 anos, 30, não precisa ser tão cedo, mas quando você tiver o teu filho, você falar: aqui eu senti a dor, e aqui eu posso atingir, e aqui eu posso ser melhor, porque lá atrás eu entendi que isso aí me faltava.
Nossa, muito interessante, assim, né. E para finalizar, então, vamos de um bate-bola rápido? Vamos lá, vamos bater bola. E na verdade prioridade eu sempre bater bola era comigo Ah, mesmo, né, é, né, agora você não, que era mas jogador de futebol. Ser pai é? ser pai é amor. Onde nós falamos de amor, falamos de Deus, falamos da presença divina. Ser pai é amor, amor. É literalmente isso, ser pai. Uma coisa que seus filhos te ensinaram? Meu filho Hugo me ensinou a não falar alto, não gritar. Ele me ensinou a ser melhor como homem, porque muitas das vezes eu queria coibir e eu falava de uma forma exaltada. Eu aprendi com ele, quando ele chegava para mim e falava assim: "Pai, por que que o senhor está gritando?" E eu aprendi a ser homem, mais homem com ele. O melhor programa para fazer com os filhos? Tempo de qualidade. Já ouviu falar no tempo de qualidade? Estarmos juntos, estarmos em família. Não tem shopping, não tem Disney, não tem Beto Carreiro hoje. O tempo de qualidade entre os seus é o melhor momento que você pode ter na vida com os seus filhos, com a sua família. Um erro que todo pai comete? Pode ser um desses. Eu vou fazer uma colocação sobre a pouca escuta. Nós temos a mania de saber tudo. E aí, todas as vezes, a gente grita, a gente se exalta, a gente aponta dedo, a gente faz um montão de coisa e muitas das vezes a gente, não é ouvido. E eles muitas das vezes precisam só do ouvido, ser ouvido para ser entendido. Nós erramos bastante nisso. E o que você, Douglas, diria para o seu pai hoje? Para o meu pai, muito obrigado por ser o meu pai, muito obrigado por, ainda que com a dificuldade de não ter recebido nada lá atrás, me deu direcionamento, me ensinou coisas positivas, interessantes. É um pai presente na nossa vida. Eu tenho um pai dentro de casa desde que eu nasci. Então são 49 anos dele de casamento com minha mãe e comigo 47 anos de vida e eu sou feliz por tê-lo. Muito obrigado, pai. Muito obrigado por existir na minha vida. E o que você diria para o seu filho hoje, né, como pai? Para o meu filho e para minha filha, né? É, para os seus filhos. Sejam eh, o que eu falo para vocês, façam o que eu peço e determino para vocês, porque vocês vão errar menos. Porque tudo que eu errei e tudo que eu deixei de fazer, eu quero que vocês amenizem o máximo possível e possa ser umas crianças, uns adolescentes sábios, inteligentes, tementes a Deus e que possa quando eu jogar a pedra, não seja como tinha um programa do Faustão, né, que tinha você pisava numa determinada pedra, uma afundava, a outra era mais firme. Se eu estou jogando, você pode pisar ali, que ali é um lugar seguro de você pisar e seguir. É isso que eu penso, desejo e espero para os meus filhos. Foi isso, Douglas, muito obrigada. Inclusive, feliz Dia dos Pais, você pai, até você mãe, né? Porque muitas mães hoje fazem papel de pai e mãe. Então, feliz Dia dos Pais para você que é mãe, pai, pai. Muito obrigado, viu, Douglas? Obrigado eu. Espero que a gente tenha mais oportunidade de falar mais vezes, porque assim, e também muito obrigado por trazer, né, esse assunto que, assim, muitas pessoas não veem, mas é um assunto muito importante de se falar, de se comentar, de se compartilhar. Então, assim, muito obrigado. Tem esse tabu, né, da questão relacionada ao pai, mas nós temos que quebrar esses muros, essa dificuldade, essa frieza, né? Temos que ser isso. E o meu programa de Pai com Paz ele é exatamente para isso, quebrar esses muros, esses sofismas, as dificuldades, como homem nos melhorarmos, né? Podermos ser mensagem, podermos ser ponte, né? E como foi o Papai do Céu que me deu esse projeto, que ele possa chegar a muitos lugares, aberto para palestra, para conversas, para gente, para troca, que a gente possa de verdade contribuir um na vida do outro. Grato sou eu pelo presente aí. Ah, obrigada.